vamos passar para a Ana Paula, que vai dividir conosco o seu conhecimento. Boa noite, queridos companheiros. É muito bom estar aqui e que a gente possa aí nessa noite contribuir com algum esclarecimento ou até despertar o desejo de estudar mais a doutrina espírita. Porque a visão que a gente tem quando a gente estuda a doutrina espírita é completamente diferente. Nós passamos a ver as pessoas, a vida, a história da humanidade de uma forma completamente diferente. Acho que, não sei se foi no ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado, eu fui com meu marido lá na Quinta da Boa Vista visitar o museu, né, o Museu da Quinta. A última vez que a gente foi, a gente não lembra, tem bastante tempo, foi quando a gente era criança, né? Mas a visão que a gente teve lá do museu foi completamente diferente. Com conhecimento espírita, foi completamente diferente. E a gente conseguiu se emocionar quando a gente entrou naquela sala que tem ali o homem pré-histórico, toda a evolução. E aí a gente começou a lembrar da Gênese, do trabalho da espiritualidade na evolução do homem, nessa ajuda, porque a espiritualidade nos fala, a Gênese, que estava ali transformando aquele corpo físico. Eles faziam todas essas experiências no plano espiritual para depois o corpo físico se aprimorar, né? E o homem, claro, que é o homem que se aprimora para o corpo físico poder se aprimorar. Mas aí eles davam essa ajuda, porque o homem ainda não tinha essa capacidade. Então, a gente, quando vai, e em tudo na nossa vida, tudo que a gente vê, a nossa relação com as pessoas se transforma depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita. E a doutrina espírita é uma conquista. O véu foi sendo levantado aos pouquinhos, não foi de uma hora para outra, respeitando o nosso amadurecimento intelectual e espiritual. E a gente tem hoje uma doutrina que nos esclarece de todas as formas, em todas as nossas dúvidas. Mas a gente precisa estudar, é preciso um esforço da nossa parte. E mesmo assim, quando a gente às vezes tem dúvida de alguma coisa ou outra, é porque a gente ainda não está com essa capacidade de aprender o que a doutrina espírita realmente quer passar para a gente. Mas para chegar até aqui, a gente teve ajuda. E são os chamados os precursores. São esses espíritos abnegados que vieram aí para nos orientar, tirar nossas dúvidas. Esses espíritos superiores que encarnaram para nos auxiliar nessa estrada evolutiva, nessa estrada de conhecimento intelectual. Então a gente vê aí homens que foram marcos na história da humanidade. Só que muitas vezes a gente, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, o que a gente fez com esse conhecimento trazido por esses homens? Muitas vezes a gente colocou esse conhecimento aí só para alguns, a gente fechou isso daí. A gente colocou, não, só os iniciados podem saber disso daí. E a gente vê aí seitas, né, que só os iniciados tinham acesso a esse tipo de conhecimento. E quando a gente não fechava isso, o que a gente fazia? A gente calava esses precursores. Isso tudo fruto do nosso egoísmo, né, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Eurípides, na época de Eurípides Barçanufo, antes dele se tornar espírita, ele recebeu um exemplar da Bíblia traduzido, e o padre deu para ele, porque ele era católico, e o padre deu para ele escondido, porque na época dele, no século XIX, era proibida a leitura dos textos sagrados. Essa leitura era proibida. Então, o padre deu para ele escondido. Depois, Eurípides Barçanufo se tornou espírita, e aí esse padre até ficou louco, né? Porque ele achava que ele que era o culpado, porque o espiritismo naquela época era uma coisa do diabo, como foi lido aqui inicialmente, era coisa do diabo. Então, o padre achou que ele tinha sido culpado por ter dado esse exemplar da Bíblia para Eurípides Barçanufo. E a gente sabe que não foi bem isso, ele teve aí um processo obsessivo.
mas para a gente ver que a gente quis calar essa voz desses homens que vieram só para nos ajudar. E isso daí vai de encontro, esse calar vai de encontro a tudo que o Cristo nos ensinou. O que o Cristo fez? Jesus veio trazer a verdade, trazer o conhecimento para todo mundo. Ah, mas tinha coisas que a gente ainda não estava preparado para escutar, para saber. A gente não tinha capacidade de aprender o que o Jesus queria dizer, ou não era o momento, a gente ainda não estava maduro o suficiente. Aí o que Jesus fazia? Ele passava o ensinamento através de parábolas, porque ele sabia que essas parábolas iam chegar até hoje, iam ser interpretadas por nós. Então, Jesus não negou o conhecimento. Olha a grande diferença. Jesus falou para todo mundo, para a massa, para o povo. Não era para os intelectuais, não era para os fariseus, para os saduceus, não era para esse povo. Era para a grande massa, para o grande povo. Ele não negou esse conhecimento. Ele falou, ele foi farto nesse conhecimento. Nós é que muitas vezes... naquela época, né, nós não tivemos ouvidos de ouvir e olhos de ver, mas hoje nós temos a doutrina espírita. E a gente não pode mais dizer que não sabe. Nós que temos um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, a gente não pode mais dizer que não sabe. E doutrina espírita é um estudo incessante. A gente estuda, e aí a gente fala assim, puxa, eu não sei nada. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. É verdade, porque quanto mais a gente se aprofunda no estudo da doutrina espírita, mais dúvidas vão surgindo. Mas, puxa, isso daqui, quantas vezes a gente tem que voltar ali naquele capítulo, naquele item, estudar. E aí, às vezes, a gente fica com dúvida, vai ali na Revista Espírita, que é um manancial. Kardec escreveu os artigos, antes de fazer a codificação, Kardec escrevia lá os artigos na Revista Espírita. Muitas coisas que tem nos livros da codificação são artigos que estão na Revista Espírita. E na Revista Espírita ele podia até se aprofundar mais. Nos livros da codificação, às vezes ele tirava uma coisa ou outra, porque tinha que ser uma coisa mais sucinta, ele não podia ser tão prolixo ali nesses livros da codificação. Mas é preciso esse estudo. E aí, o que o Evangelho, na introdução, no item 4, vem falando para a gente? Vem falando justamente desses precursores. E dá o exemplo aí de Sócrates e de Platão. Sócrates, ele viveu na Grécia, ele era grego, ele era um ex-soldado, viveu de 470 a 399 a.C. Alguns dizem que ele foi discípulo de um outro filósofo, Anaxágoras. Outros dizem que não, que ele foi discípulo de Arquelau, mas Arquelau também foi discípulo de Anaxágoras. Não importa isso. O que importa é que ele teve uma supremacia tão grande que a história da filosofia, antes de Sócrates, os filósofos são conhecidos como pré-socráticos. Ele dividiu a história da filosofia, para a gente ter uma ideia da importância desse homem. E Sócrates, ele não escreveu nada. Tudo que a gente chegou para a gente de Sócrates foi Platão que falou, foi Platão que escreveu. Platão também teve a sua importância. Só que a gente vai ver que a vida de Sócrates foi muito mais simples, muito mais singela. Sócrates, um exemplo, ele não gostava de política. Já Platão já gostava de política. Platão escreveu aí um livro de diálogos e ele colocava até como personagem desse livro deles, na República, o Sócrates, né, e outros personagens da época. E tem um capítulo desse livro de Platão, no capítulo 7, que vem falando do mito da caverna. E aí Platão vem falando para a gente que tudo que a gente vê, porque eram homens que estavam aprisionados numa caverna, nasceram ali, passaram a vida toda deles ali, aprisionados numa caverna, presos mesmo, acorrentados, e olhavam só para uma parede. Só que tinha uma fogueira atrás deles, e essa fogueira refletia imagens de homens carregando estátuas. E eles achavam que aquilo esse reflexo na parede era a única coisa que eles conheciam.
e achavam que aquilo era verdadeiro. Um dia, um desses homens da caverna saiu e viu que realmente aquilo dali era só um reflexo, que existiam estátuas. O que eles viam eram estátuas carregadas por homens, que a verdade eram esses homens. Existia um outro mundo completamente diferente daquilo que eles conheciam. Esse homem voltou e foi falar lá com as pessoas: olha, não é nada disso que a gente está vendo aqui não, isso tudo é uma ilusão. E as pessoas não acreditaram. E é o que acontece, né? Nós muitas vezes tomamos como verdadeira essa imagem que nós vemos. Então, o Platão veio falar disso, desse mundo ilusório e o mundo real, que é o mundo das ideias. E aí a gente sabe que esse mundo das ideias, nós hoje sabemos que esse mundo das ideias, quem é que cria as ideias, quem é que dá origem às ideias, senão o espírito. Então, são essas sutilezas desses homens que vêm desde aquela época, que vêm trazendo de pouquinho em pouquinho, vem abrindo as nossas mentes, vem nos preparando para o cristianismo e depois para a terceira revelação, que é o espiritismo. E Sócrates também fundou a academia, que era uma escola de filosofia. Platão fundou a academia, que era uma escola de filosofia, que também teve grande importância. Então nós vemos a importância desses homens aí. Só que Sócrates, ele era uma pessoa simples. Ele tinha mulher, tinha 3 filhos. Só que ele passou a ser um pouco negligente com a família, porque, na verdade, Sócrates ele se preocupava em andar para os gregos, que tinham um ideal de beleza. A gente vê as estátuas dos gregos e tudo mais, e eles tinham uma importância grande para eles. O Sócrates era um homem feio na época, e ele não tinha lá muita vaidade. Ele andava lá pelas ruas lá de Atenas, todo com uma roupa simples lá, quer dizer, acreditamos aí com o cabelo meio desgrenhado, meio sujo. Ele não estava se importando com nada, Sócrates. Ele andava pelas ruas e tinham lá os seus discípulos. E esses discípulos seguiam Sócrates pelas ruas de Atenas, e ele era um mestre que ele ensinava, não era numa escola, não era nada disso, ele ensinava nas ruas. Ele ia passando lá pelas ruas, às vezes via uma certa situação, e aí aquela situação já era um motivo, já era um tema para um estudo mais profundo. E o que Sócrates fazia? Ele ensinava para os seus discípulos através da maiêutica. O que é isso? Ele fazia com que as pessoas pensassem nas suas afirmações. Olha que interessante. A pessoa afirmava alguma coisa, isso aqui é amarelo. E aí ele começava a indagar. Ué, mas é amarelo por quê? Por que você chegou a essa conclusão? Então, Sócrates fazia com que as pessoas pensassem nas suas afirmações. Fazia com que as pessoas pensassem nos seus argumentos. O que eu estou falando? Isso é verdadeiro? Isso tem base? Como é que é isso daqui? Mas isso daí Sócrates não fazia. Ele não era só para buscar aí, fazer com que a pessoa encontrasse uma contradição aí na sua afirmação, né? Não era essa a intenção de Sócrates. A mãe de Sócrates, ela era parteira e dava à luz. E aí ele fazia aí uma analogia com o que o próprio Sócrates fazia, que era dar à luz a ideia. Ele fazia com que as pessoas, poxa, mas se você está falando isso, vamos ao cerne dessa questão, vamos saber por que você está falando isso daí, vamos buscar essa sua afirmativa. E na maioria das vezes, Sócrates, quando começava a indagar, a pessoa se enrolava todinha. Ela não sabia nem por que estava afirmando aquilo. E quantas vezes a gente afirma coisas e a gente não sabe o porquê? Nós estamos no mundo, hoje nem mais, não é tanto assim. O espiritismo já está sendo visto com outros olhos, por alguns, mas a gente ainda é surpreendido por certo preconceito. Mas as pessoas, uma vez, há muitos anos, uma pessoa me parou assim na rua, eu tinha um decalque no carro de alguma coisa de reencarnação, não me lembro mais. Aí a pessoa me parou, olha só, qual é a diferença de reencarnação e ressurreição? Aí a gente
deu a diferença. E se a gente não soubesse, se a gente não estudasse um pouquinho o espiritismo? Porque as pessoas perguntam. Às vezes as pessoas perguntam coisas que a gente fica assim, gente, mas ele fez uma pergunta, eu não sei isso. Aí a gente começa a enrolar, né? Aí depois chega em casa e vai buscar. Mas as pessoas perguntam coisas para a gente. Então, quando a gente fala de estudar, não é a gente passar 24 horas, não é, o fanatismo, tudo, mas a gente precisa ler, precisa dessa leitura, não é só a palestra, é procurar se aprofundar aos pouquinhos. A gente sabe que é difícil, às vezes é cansativo, todo mundo tem... É a falta de tempo, mas a gente precisa se dedicar. O culto do Evangelho no Lar é uma ótima oportunidade para isso, para a gente poder estudar, ler um pouquinho, ler um parágrafozinho, não precisa ficar horas lá no culto, não. Ler um parágrafo, os estudos que a casa proporciona, porque a gente vai se deparar com isso na rua. As pessoas, e a gente quer saber. Quando a gente começa a estudar espiritismo, a gente sempre dá uma vontade de estudar cada vez mais. Eu gosto de estudar a doutrina espírita. Não é que eu saiba, eu gosto de estudar a doutrina espírita. Eu me apaixonei pela doutrina espírita e gosto. Quando começo a estudar para palestra e tudo, é bom, você não sente o tempo passar, você fica ali, aí vai num livro, vai no outro. Eu sempre gostei disso, de estudar, e doutrina espírita é ótimo. Eu gosto de estudar isso. A gente até lembrou agora, né, no começo, quando a gente começou a fazer palestra, né, que foi a Niusa que chamou para a gente fazer aqui sexta-feira. E aí a gente nunca se sente preparado. Eu não sei nem se eu digo que eu sou palestrante, eu só gosto de estudar e, como eu falei, de contribuir um pouquinho. Aí o pessoal tem que fazer o resto em casa, né? Mas aí a gente tinha um medo daquela coisa. Quer dizer, toda vez que está todo mundo olhando para a gente, não é agradável, a gente fica meio assim, né? Mas ela me estimulou a isso. Olha, estuda, vai fazer. E não é por fazer a palestra, não é isso que é mais importante para mim. O que é mais importante é esse estímulo que ela me deu para o estudo. Porque eu não estudava como eu estudo agora. Então, esse estímulo foi muito importante para eu, pelo menos, tentar tirar as minhas dúvidas, né? Porque surgem muitas dúvidas para a gente. Nós nos deparamos, às vezes, com situações que, se nós não tivermos ali força, né, a gente não consegue passar. E aí, voltando a Sócrates, ele não cobrava nada por esses ensinamentos que ele estava dando. Ele não cobrava nada. Ao contrário dos sofistas, que sofistas, na época, eram mestres da oratória e cobravam. Eles iam de cidade em cidade, cobrando dos seus discípulos para que eles aprendessem aí, para terem aulas de oratória, de persuasão. Só que os sofistas não estavam se importando se os argumentos deles eram verdadeiros. Eles queriam era prender a atenção da pessoa, não importava se os argumentos eram verdadeiros. Sócrates não. Sócrates tinha um compromisso com a verdade. Ele realmente queria que aquilo fosse verdadeiro. Sócrates e Platão, resumindo a doutrina dos dois, eles iam contra a hipocrisia, contra o mal. E isso daí foi um tormento para as pessoas na época, né? Porque eles viam lá, o Sócrates está querendo aí desvirtuar os nossos jovens, né? E foi por isso até um dos motivos por ele ter sido morto. Então, esse comportamento de Sócrates trouxe muitos dissabores. Mas e o que diz o Espiritismo? Ele não fala justamente disso, do amor. Ele não fala que nós sejamos verdadeiros, que nós amemos o nosso inimigo. Não me lembro aonde foi que eu li, não sei se foi na Revista Espírita, que falava assim, em relação ao inimigo. Quando você não querer mal ao seu inimigo, é ser meio caridoso. Para você ser completamente caridoso, você precisa fazer o bem. Aí a gente pensa assim, os espíritos estão querendo demais. Eu já não estou querendo mal, já está muito bom. Agora fazer o bem para o meu inimigo, aí já é pedir demais. Mas aí, se nós não quisermos o mal, nós estamos sendo apenas meio caridosos.
é preciso que a gente faça o bem. E aí é um esforço danado, né? Mas nós espíritas estamos sempre nessa, nos esforçando. A gente às vezes fica pensando, se a gente for pensar bem, a gente ainda não chegou lá. A gente está no caminho ainda, mas estamos no caminho. Sócrates falava da pré-existência e da sobrevivência da alma. Naquela época ele já falava disso. E o que o Espiritismo fala? Que nós não passamos a existir com o nascimento e nem deixamos de existir com a morte do corpo físico. Essa é um dos grandes consolos do Espiritismo. Sabermos que existimos antes da formação do nosso corpo físico e continuaremos a existir depois da morte desse corpo físico. Não é que seja... para espírita, às vezes as pessoas pensam, você é espírita, você encara a morte assim, a desencarnação, morreu, acabou. Não, estou bem, morreu. Não, que isso, não é assim. A gente só não se desespera mais. Tristeza, lágrimas, tudo isso vem acompanhado no momento da desencarnação. A gente não quer nem que o parente nosso que vai visitar a gente no domingo vá embora no final da tarde, quando a gente gosta muito dele. A gente vai querer, não quer nem que viaje para muito longe, né? A gente mora na Praça Seca, minha mãe mora aqui na rua de trás, dos meus pais. Se eu fico uma semana sem vir aqui, sabe, então já ficam me cobrando. Você não apareceu aqui essa semana? Então, a gente não quer que os nossos queridos fiquem longe da gente, isso é natural. Mas esse é o grande consolo da doutrina espírita, sabermos que continuamos aí. E Sócrates falava mais, ele falava dos vários estágios do espírito após a desencarnação. E nós sabemos disso, a doutrina espírita nos esclarece em relação a isso. Vem falando justamente que nós desencarnamos pensando da mesma forma que estávamos pensando aqui. Talvez esse seja um grande medo nosso. Às vezes a gente fica pensando assim, não tenho medo de morrer, não. Mas acho que o temor da gente não é nem da morte em si, é saber para onde a gente vai. Porque a gente sabe que a gente faz muita bobagem. A gente sabe disso. A gente não espalha para ninguém, mas a gente sabe dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. E aí, no momento da desencarnação, vem aquela, eu vou tomar o elevador para subir ou para descer? Então, eu acho que esse é o temor da morte que nós espíritas temos, porque a gente sabe, nós passamos aí, como a gente vai ver, a se conhecer. Sócrates falava na purificação da alma. E a doutrina espírita fala do progresso da alma. Claro que Sócrates não sabia aí das várias moradas da casa do Pai. Ele não tinha esse conhecimento, ele achava que a gente se purificava aqui e deixava de encarnar aqui na Terra. Mas a gente sabe que esse é um processo lento, a evolução é lenta, até nós atingirmos aí o progresso, né, a perfeição relativa. Então, é muito lento, nós sabemos disso daí, mas a gente está caminhando. Aos pouquinhos a gente está chegando lá, nesse progresso, nós estamos buscando isso, sermos melhores. Eles falavam, Sócrates e Platão, eles falavam da possibilidade de comunicação dos deuses ou de Deus com os homens através dos daemons, que naquela época o demônio significava espíritos. Então, é justamente o que o Espiritismo fala. Nós estamos fazendo aí um paralelo por que eles são precursores? Porque é justamente isso. Ele já falava isso daí em 470 antes de Cristo. E o que é o que o Espiritismo fala? Dessa possibilidade de comunicação com o plano espiritual. Seja ostensivamente ou através da intuição. O que importa é que a gente nunca está sozinho. Nunca. Eu mesmo digo, olha, eu não ouço nada, não vejo nada, não sinto nada, mas a gente sabe que está sendo ajudado nos momentos que a gente mais precisa. A gente sabe disso. Então, essa possibilidade é um outro consolo, porque além de nós termos, vamos aí para os nossos entes queridos, termos essa distância, porque se eles se encontram na pátria espiritual, mas nós temos também a possibilidade de nos comunicarmos com eles, através dos sonhos, que é quando a gente consegue aí sair do corpo físico e encontrar com os nossos entes queridos.
Então há essa possibilidade. A gente pode não lembrar, é outra coisa. Mas, claro, de acordo com o nosso pensamento, para onde a gente quer ir também, né, quando a gente dorme, mas se a gente tem essa possibilidade de nos encontrarmos com os nossos queridos do plano espiritual. Diziam que Sócrates falava que ele tinha um companheiro invisível que estava com ele a todo momento. E o que a doutrina espírita fala? Nos nossos anjos guardiães, nos nossos amigos espirituais, nos nossos entes queridos que já foram para a pátria espiritual, mas que ainda continuam nos ajudando, continuam aí nos envolvendo da melhor forma possível, porque esses laços não se rompem, eles continuam fortes. Claro que a gente sabe que eles não estão para nos servir, estão nos seus serviços, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. De qualquer forma, são eles que estão aí nos ajudando, nos intuindo, nos trazendo bons conselhos. São esses espíritos. Sócrates, uma vez, ele estava andando pelas ruas de Atenas, quando ele viu um homem com um galo fazendo uma oferenda aos deuses com aquele galo ali. Foi o que bastou para Sócrates pegar aquele momento ali e dar uma aula. E aí ele começou com os seus discípulos, porque ele andava assim pelas ruas, aí sentava lá numa campina, tal, sentava e ensinava. Aí ele foi uma oportunidade. Ele começou a se questionar, será que os deuses, eles realmente querem essa oferenda? Será que é isso que realmente importa para os deuses? Porque ele estava sacrificando, eu não me lembro direito para que o homem estava fazendo um pedido, fazendo lá a sua petição. Será que é isso que importa para os deuses, esse sacrifício, essa oferenda? E aí, o que a doutrina espírita nos fala hoje? O que a doutrina espírita nos ensina? Não é Jesus, os espíritos não querem a nossa mutilação. Existem aí uns índios norte-americanos que fazem a dança do sol, que é um ritual de oferenda, que agora eu vou lá atrás num filme antigo pra caramba, Velha Beça, um homem chamado Cavalo. E lá o homem é preso pelo músculo do peito por ganchos. E isso daí era uma forma desses índios fazerem um sacrifício para Deus lá, oferenda lá para o que eles acreditavam, para conseguirem alguma vantagem. Nós vemos aí pessoas nas Filipinas, os homens que se mutilam, que se batem aí com correntes, com lâminas nas pontas, né? A gente não gosta nem de ver aquilo na televisão, porque eu acho aquilo tão chocante. É isso que Jesus quer? É esse tipo de sacrifício que ele pede para a gente? O silício, né? No filme O Código da Vinci, que tinha lá o homem com silício lá. Mas isso não é coisa de muito tempo, não. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso, que começam a barganhar com Deus. Olha só, a barganha que a gente faz através das... A gente não. As pessoas aí que não têm esse conhecimento, que fazem através das promessas. Olha só. Olha, se você me der isso, eu vou subir lá de joelho, tá? A gente fica barganhando com esses seres que a gente pode chamar de santo, seja lá do que for. Nós não fazemos isso, né? Esse tipo de barganha. Eu vou deixar de fazer isso, uma coisa que eu gosto. Eu vou fazer aquilo, eu vou levar uma vela enorme. Talvez nós já tenhamos feito isso. Hoje não. Porque a gente sabe que isso daí não é importante. Não é esse tipo de sacrifício que Jesus veio nos demonstrar. Os espíritos nos falam de um outro tipo de sacrifício, que é o sacrifício moral. Que é justamente nós nos depurarmos, nós nos sacrificarmos para não sermos maus, a não termos raiva, a não termos ódio, a respirarmos fundo. E isso é um tremendo sacrifício. Não é fácil. Às vezes, aqui na casa espírita é fácil.
Mas a gente tem aí os nossos desafetos. A primeira coisa que a gente tem que ver é que eles existem, esses desafetos estão aí. Eles estão presentes. Então a gente tem que ter aí essa ideia. E a gente, nesse esforço de nos melhorarmos, isso é o verdadeiro sacrifício. É isso que a espiritualidade vem todo momento nos falando. Essa melhora, essa reforma íntima. E essa reforma íntima requer uma força e uma coragem da gente muito grande. Porque às vezes nós nos deparamos com situações que, se a gente não orar e vigiar, a gente se deixa levar ali por sentimentos menos nobres. Nós espíritas. Isso daí não é para ninguém que eu estou falando aí fora, não. É para nós mesmos. Nós erramos. Mas aí o que a gente faz? A gente se levanta e recomeça. Porque não tem outra forma. Não tem uma salvação aí, me tornei espírita, eu estou salva. Não, é um esforço. Por isso que é difícil ser espírita, porque aqui a gente não tampa o sol com a peneira. Não diz assim, olha só, você se tornou espírita, agora, a partir de agora, você está muito bem, está salvo, já tem um lugarzinho lá no céu. Não é nada disso. Você tem que se esforçar para amar. Sócrates já falava disso, nesse amor universal. Naquela época, nessa fraternidade entre os homens. Ele queria a paz e não a guerra. E o que os espíritos nos dizem hoje? O que Jesus veio a mostrar para a gente? Desse amor ilimitado que Jesus veio nos a mostrar. Essa doação dele. E de outros personagens. E vamos tomar mais uma vez como exemplo o nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele se dedicou, ele já era um espírito já de alta envergadura antes de reencarnar como Eurípides Barçanufo. Quando ele era adolescente, numa encarnação passada, bem passada, na época de Jesus, veio aí na personalidade de Marcos, ele entrou para a seita dos essênios e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não foi aprender com os essênios, ele foi ensinar. E aí Marcos, ele entrou jovem ainda, uns 7, 8 anos, entrou para a seita dos essênios, e eles já sabiam da vinda de Jesus. Tanto é que tinha um essênio que ele sempre, o Josafá, que ele sempre saía em busca de notícias para saber se o guia, se o Messias já tinha nascido e tal. E aí, depois levou a notícia, olha, realmente ele já reencarnou. Então eles estavam a todo momento, porque eles sabiam da vinda, eles estavam. Por isso que no livro da Corina Novelino, a grande espera é isso. Eles esperavam a grande estrela, que era Jesus. E aí, Eurípides Barçanufo, na personalidade de Marcos, ele se encontra com Jesus também adolescente. Marcos era adolescente e Jesus era adolescente. E aí é um momento de grande emoção no livro, né? O encontro de Jesus com Marcos. E naquela época, Eurípides Barçanufo já era um espírito de alta envergadura, completamente voltado para o amor ao próximo, ao bem. Então, Eurípides também teve outras encarnações aí, e como escravo rufo, como médico na Alemanha. E veio como Eurípides Barçanufo, por isso o seu desejo, que não se concretizou, de estudar medicina aqui no Rio de Janeiro. E Eurípides Barçanufo, desde pequenininho, ele já se dedicava às pessoas. Com 18 anos, ele já abriu a sua farmácia, estudou em livros de homeopatia, do sobrinho, que ele pegou emprestado com o sobrinho de Carlos Gomes, e já abriu sua farmácia de homeopatia com o dinheiro que ele ganhava, que ele trabalhava com o pai dele no comércio, e dedicava todo o seu dinheiro lá nessa farmácia de homeopatia. Eurípides Barçanufo, depois, ele já era espírita, mas não sabia, é claro, né? Mas depois que ele realmente entrou em contato com o espiritismo e se lembrou que ele era espírita, a mediunidade dele aflorou de uma forma, ele era um médium riquíssimo, ele via, ouvia os desdobramentos, os conhecidos desdobramentos de Eurípides Barçanufo. Ele tinha uns alunos, e os alunos deles tinham um tal de Cristino que adorava faltar aula, né?
E aí esse tal de Cristino, de vez em quando, armava ele e um coleguinha dele. E esse próprio Cristino narrou que ele gostava de... Teve uma vez que eles estavam... Faltaram uma aula, porque depois que ele se tornou espírita, ele, orientado por Maria, ele começou a dar aulas de evangelho, e tinha lá esse Cristino saía dessa aula do evangelho e ia para um lugar lá, para um mato, e teve um dia que eles encontraram uma porca lá, eles estavam caçando preá, alguma coisa, mas viram uma porca, começaram a tacar pedra na porca e saía a porca com seus porquinhos. E aí, na hora que ele foi atrás, a porca passou por baixo de uma cerca de arame, e ele também passou e rasgou a calça lá da escola. Aí, pegou, depois mais à frente, não conseguiu pegar a porca, foi lá, já estava no final da aula de evangelho, Eurípides Barçanufo estava de costa para os alunos. Aí ele pegou, sentou, aí o Eurípides virou e falou, seu Cristino, tudo bem? Não, e o Cristino pegou e costurou lá a calça com um arame que ele achou lá, né, na rua lá. Aí o Eurípides falou, tudo bem, seu Cristino? Ele, tudo bem. Gostou da aula? Muito, professor. Estava muito boa. Foi interessante? Foi ótimo, excelente. Ele falou, eu estou sabendo aí de um aluno meu que tacou pedra em umas porcas e tudo. Não sei não. Ele, então vem aqui, por favor, na frente. E esse rasgo aí na tua casa, deixa eu ver como é que você costurou isso daí. Deixa eu ver essa costura. E aí depois ele falou para o aluno, olha, aonde houver um discípulo meu, eu sempre estarei presente. Então, meus amigos, nós somos discípulos de Eurípides Barçanufo. E sabemos que em todos os momentos ele está conosco. Principalmente nos momentos de maior dificuldade. Ele está sempre com a gente, porque nós somos discípulos de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo fazia parto, ele se desdobrava andando a cavalo. Ia lá, atendia. Ele fazia operações, amputações, com uma serra que ele mandava um aluno, vai lá no açougueiro, pede, por favor, uma serra, porque esse caso aqui é de amputação, porque se não fosse, ele curava. E aí ele amputava uma perna, um braço, seja o que for, sem a pessoa sentir a mínima dor. E ele não puxava, porque eu acho que você tem que puxar a pele, fazer toda ali, né, para não ficar a ferida e tal, não ficar exposto o osso e tal. Ele não fazia nada disso, e aquilo cicatrizava perfeitamente. Claro que sempre com o amparo de Bezerra de Menezes. A vida dele foi toda de demonstração de carinho, de amor, de fraternidade. Então, Eurípides Barçanufo é o grande exemplo que nós temos de amor, de abnegação ao próximo, um homem correto, um homem íntegro, tinha uma preocupação com o horário, com as pessoas, ele andava sempre lá com seu chapéuzinho, seu sobrecasaca preta, com um guarda-chuva na mão, mas se por acaso ele estivesse conversando com alguém e começasse a chover e a pessoa estivesse desprevenida, sem guarda-chuva, ele também não abria o seu guarda-chuva. Então, nós vemos o caráter de Eurípides Barçanufo, esse homem que fez o quê? Ele demonstrou para a gente, ele agiu, e foi somente esse amor, essa fraternidade. Coisa que Sócrates já estava falando lá atrás, desse amor universal, e a doutrina espírita vem confirmar. Sócrates já falava que as doenças não eram do corpo, eram da alma. E o Espiritismo fala disso para a gente. Nós somos o que nós pensamos. As nossas mazelas são causadas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Mas nós temos aí, a doutrina espírita, além de nos mostrar o porquê, a origem dos nossos males, nos dá o caminho. Fala aí do passe, que é essa transfusão de energias, podendo tirar uma célula, colocar ali uma célula saudável no lugar daquela célula que já está doente, não tem mais saúde. Há estudos feitos com a oração, não espíritas, não. Esses estudos foram feitos por pesquisadores. A oração num hospital, conseguiu debelar a infecção generalizada. Os coreanos fizeram essas experiências com a oração na fertilização in vitro. Algumas mulheres,
esses óvulos fertilizados, né, in vitro, eles recebiam preces, orações. E as mulheres que recebiam esses óvulos, elas tinham um sucesso na gravidez. Ao contrário daquelas outras que não tiveram a oração. Teve um físico que ele fez uma pesquisa num centro coronariano, lá nos Estados Unidos, e ele separou os doentes, né, os pacientes coronarianos. Um grupo recebeu prece e o outro não. Só que esse grupo que estava recebendo prece, ele não sabia. Essas pessoas não sabiam que estavam recebendo prece. Ele chamou algumas pessoas lá de determinada religião e mandou que elas fizessem prece em benefício desse determinado grupo. E aí, nas pesquisas dele, ele constatou que aquele grupo que recebeu a prece teve uma resposta muito mais positiva em relação ao tratamento. Então a gente vê, meus irmãos, olha o estudo da doutrina espírita, é no nosso dia a dia, não é coisa de, né, que a gente não vai usar, não. É coisa que a gente usa para o nosso dia a dia, vem falando da importância do passe, importância da prece, do nosso contato com a espiritualidade. Masaru Emoto é um japonês, ele fez umas pesquisas com a água. Ele pegava a água, um recipiente com água, ele submetia, vamos dizer, a uma área, ou uma música de bar, alguma coisa assim, e o outro ele submetia a um rock pesado, essas coisas violentas, e congelava essa água. Uma água ele submetia a uma voz falando muito obrigado, um agradecimento, e o outro recipiente de água ele submetia a uma voz de Hitler, né? Uma gravação aí da voz de Hitler, ele congelava. Ele fez vários experimentos. No final, ele começou a observar as cristalizações dessa água, os cristais dessa água, e percebeu que aquela água que se cristaliza, aqueles cristais formados com a voz de muito obrigado, de agradecimento, eram cristais belíssimos. Quem tiver a oportunidade, quiser e tiver acesso à internet, pode ver. É lindo os cristais formados aí da água, formados com essa voz de muito obrigado, ao contrário de uma voz de Hitler. Que os cristais, você não via nem ali um cristal, você via uma coisa deformada ali, né? Uma coisa feia, né? Então a gente percebe aí a diferença do nosso pensar, do nosso falar, a energia que a gente emprega. E não nos esqueçamos que nós somos 70% de água. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pensando também. Porque isso abala o nosso corpo físico, além do nosso corpo espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. São esses os alertas da doutrina espírita. Sócrates falava no conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição estava lá no portal, lá do templo de Delfos. E ele pegou essa inscrição do templo e passou a usar como bandeira na sua vida. Conhece-te a ti mesmo. E o que o Espiritismo fala? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que saber quais são os nossos defeitos. Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, ele fala no ovo choco. O ovo choco é aquele que foi fertilizado, né? E ele diz que se você quebrar um ovo choco, que vai virar um pintinho, diz que é um cheiro horroroso. É tipo ovo podre. Eu nunca passei por essa experiência, né? Não sei se tem alguém aqui que quando criança tudo já quebrou um ovo choco e tudo diz que é um cheiro horrível. Mas só que dali desse ovo choco nasce a vida. Então, nós muitas vezes precisamos olhar para dentro de nós, para o nosso lamaçal, para o nosso lodo, para o nosso pior, porque nós temos, senão a gente não estaria aqui. A gente tem, a gente ainda está no processo, mas senão a gente não consegue se transformar. Se eu não sei quem eu sou, não tenho defeito não, sou muito boa, faço caridade, não sei por que essas coisas acontecem comigo. Eu sou espírita, sou tão boa. Não, a gente precisa ver que a gente tem. Não precisa ficar espalhando para as pessoas. Olha, eu sou horrível. Não precisa. É uma coisa nossa. Entendeu? Olha, eu tenho isso. Eu ainda não consegui mudar. E a gente tem coisa que a gente ainda não conseguiu. Gente que às vezes perturba a gente, né? Às vezes tem gente que incomoda, que... né? A gente não pode nem dizer assim, meu santo não vai mais com dele, porque a gente não usa mais, a gente não sabe. Sou eu que não...
que não tem uma simpatia por aquela pessoa. Acontece, a gente tem que reverter isso. Mas isso existe, porque se a gente começar a dizer que não, que a gente não tem nada disso, eu sou tão bom, tão boa, a gente não vai conseguir se transformar. A gente não vai conseguir se conhecer. É preciso que nós entremos dentro de nós mesmos. É preciso a gente se dar um tempo, um momento, perceber aquilo que nos faz mal, aquilo que a gente já conseguiu superar, que tem um monte de coisa boa na gente também. A gente já conseguiu superar um bocado de coisa. Quantas coisas é porque a gente não percebe isso. E é até bom, né, que a nossa mão direita não veja o que da esquerda, ou é o contrário, que eu sempre faço confusão. De qualquer forma, a gente tem coisas boas, a gente já está aqui. A gente está se predispondo a mudar. Nós, espíritas, sabemos disso. A gente não se salvou, a gente está nesse processo. E quem está aqui e quer se melhorar, já é um grande passo que a gente já deu. E a gente não precisa ficar, meu Deus, se cobrando tanto, porque às vezes isso nos causa uma ansiedade, nos faz muito mal essa cobrança. Ah, mas eu queria ser tão boa, eu ainda sinto isso, essa coisa ruim dentro de mim. Calma, vai passar. Você está nesse caminho, você está nesse processo. Vai chegar um momento que você não vai sentir mais nada disso. É o conhece-te a ti mesmo. É preciso a gente se conhecer. Sócrates dizia, só sei que nada sei. Isso é profundo. Um amigo dele foi lá no oráculo de Delfos, lá onde ficava lá as pitonisas, e tinha uma fenda e saíam vapores lá dessa fenda, eram gases, metano, etano, e aquilo causava meio um entorpecimento na médium, né? E ela entrava, e era uma ajuda para ela entrar nesse estado de transe. E aí foi perguntado a esse amigo de Sócrates, perguntou, olha, tem alguém mais sábio aqui na Grécia do que Sócrates? Ela disse, não. O homem mais sábio da Grécia é Sócrates. E aí foi falado isso para ele. E aí ele falou assim, poxa, mas a pitonisa não erra. Se ela falou isso é porque é verdade. E aí ele começou a buscar, perguntava para um, para outro, saber por que ela disse isso. E aí teve um estalo, realmente eu sou. E ele se considerava o homem mais sábio de Atenas. Porque ele dizia, eu sou mais sábio porque eu sou o único que só sei que nada sei. Era essa a sabedoria de Sócrates, saber sua limitação, a humildade de Sócrates. Sócrates foi acusado aí de corromper a juventude, de fazer com que os jovens não adorassem os deuses. Para falar a verdade, no meu estudo sobre Sócrates, eu não cheguei à conclusão se ele era monoteísta, se ele acreditava num Deus supremo e nos deuses inferiores. Eu vi essa dificuldade. Eu tive, como eu não sei nada disso, foi um estudo que eu fiz, eu realmente, não sei se tem algum filósofo que possa me esclarecer, mas eu não vi essa certeza em Sócrates. Acredito que ele tinha essa consciência de um Deus superior. De qualquer forma, ele foi acusado por isso. Claro que ele estava fazendo com que as pessoas pensassem. A intenção de Sócrates não era corromper ninguém. Mas só que a gente vê, até hoje em dia, a gente vê assim, aquele que ensina, aquele que transforma, que leva... As pessoas não querem, né? As pessoas querem... E a gente vê em todos os setores da nossa vida. A gente quer muitos, né, vamos dizer, muitos querem que o outro fique limitado, que fique ali, olha, não pergunta, né? Na época de Eurípides aconteceu a mesma coisa. Eurípides, quando recebeu a Bíblia, ele teve uma dificuldade lá no Sermão da Montanha. E aí foi lá para o padre perguntar, olha, eu estou tendo dificuldade, não estou entendendo isso aqui. Aí o padre disse para ele, meu filho, isso daí são mistérios ocultos. E não disse o que era. E a gente sabe que tem muitas coisas veladas aí, a grande massa, muitas vezes, o povo... Por isso que às vezes a gente pensa assim, se o povo se esclarecer, a educação não é só instrução. É a educação faz com que o homem pense, que o homem raciocine. E Sócrates fazia isso. E aí ele foi acusado, lá por Meleto, de corromper a juventude. E aí, no seu julgamento, ele falou, ele mesmo falou, não, vou me defender. Foi arranjado até um advogado lá para ele, um homem que começou a falar e tal, mas ele falou, não, quem vai, eu mesmo vou me defender. E aí foi falada a sua acusação perante o juiz, e depois Sócrates começou a se defender. E aí foi, claro, que estava tudo armado, porque os poderosos, era um momento lá
em que Atenas estava passando, eram pessoas que tinham invadido Atenas e estavam lá na ditadura de Atenas, né, comandando Atenas, e eles queriam que realmente Sócrates sumisse, né? Queriam calar a voz de Sócrates. Então, ele realmente foi condenado a tomar cicuta. E aí a sua mulher entrou em desespero. Se ele já não ajudava em casa, quando vivo, imagine quando morto, né? E aí a mulher entrou em desespero. Quando falou, não, ele vai ter que beber cicuta, aí ela começou a chorar e falou, mas Sócrates, essa condenação é injusta. E aí ele respondeu, mas você queria que fosse justa? Quer dizer, ele tinha uma calma, ele estava tranquilo, igualzinho a gente, quando vai desencarnar, a gente sabe que vai desencarnar, a gente fica tranquilo, calma, eu vou desencarnar e estou muito bem, né? Sócrates, porque ele tinha uma paz, uma certeza dentro dele, ele não tinha a base do espiritismo que nós temos, ele tinha essa tranquilidade. Ele falou, se é isso que eles querem, eles vão acabar com o meu corpo físico, mas minha alma, porque ele acreditava na sobrevivência da alma, vai continuar. E assim foi feito. E aí, no livro A Caminho da Luz, André Luiz, né, nos fala dessa culpa que os gregos levaram por terem acusado Sócrates injustamente, né? Depois os gregos foram escravizados pelos romanos. Então, a consequência das nossas ações, né? Nós temos aí, às vezes passamos por dificuldades que nós mesmos estivemos aí plantando. Nós estamos colhendo, a gente não pode, nós espíritos não podemos mais acusar Deus, a gente não pode. Tem coisa que a gente falava quando era criança, eu não pedi para nascer. Pediu. Meu pai sempre diz, você não pediu, você implorou para nascer. Então a gente tem coisa que a gente às vezes, são frases feitas que a gente dizia, né? E nós como espíritas não podemos mais falar mais nada disso. A gente não pediu, a gente implorou para nascer. Nessa família, casar com esse marido, ter essa esposa, a gente pediu, não foi nada assim, encontrei com ele, casei, ninguém sabia no plano espiritual, foi um acaso. Não, a gente pediu. Então que a gente se contente com o que a gente tem, dê graças a Deus pelo que a gente tem. Então, meus amigos, e Sócrates e Platão depois contribuíram aí, né, com a codificação, o Livro dos Espíritos, o Sócrates no Livro dos Médiuns. Quer dizer, depois como espíritos ainda deram essa contribuição para a gente. Então, que nós sejamos gratos à espiritualidade por isso, por esse amparo, que possamos aí nos conhecer, pegar esses exemplos desse grande homem, que foi Sócrates, desse outro grande homem, que foi Platão, estudarmos a doutrina espírita para que a gente possa fazer o nosso caminhar mais fácil, mais tranquilo, para que a gente tenha mais base, mais fé, mais força, principalmente nesses momentos de dificuldades. Então, e o grande exemplo, o exemplo de Eurípides Barçanufo, né? O nosso patrono da nossa casa, quem puder ler a história de Eurípides Barçanufo, é muito interessante os livros sobre ele. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Muita paz.